Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós estamos de novo em torno da Palavra de Deus e gostaria de passar algum tempo consigo a meditar nestes textos. Este capítulo 12 é um capítulo extremamente interessante. Traz reflexões muito profundas para nós que queremos seguir a Deus de todo o nosso coração. Por isso mesmo eu não me vou deter com mais considerações de introdução e vamos olhar exatamente para o texto bíblico, pois ele é quem faz a diferença na nossa vida. Eu sei que os meus comentários poderão ser interessantes, alguns, outros nem por isso, mas a Palavra de Deus, toda ela é interessante e por isso mesmo eu prefiro ficar mesmo com a Palavra de Deus. Então eu recomendo que você possa abrir a sua Bíblia no capítulo 12 deste livro de Romanos e até recomendava que alguns destes versos você pudesse sublinhar na sua Bíblia, caso você os considere vitais para a sua vida espiritual. Eles são, de facto, versos fantásticos. Vamos lê-los, então. Diz assim a Palavra de Deus, na carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nestes dois versos, nós realmente vemos como Deus quer mudar o coração do homem. E vemos aqui nestes textos ainda que o apóstolo vai com muita humildade fazer um apelo à consciência dos cristãos. Ele vai dizer, eu rogo, de uma forma muito humilde, ele diz, eu rogo, eu faço este apelo, eu vos desafio a... e ele vai desafiar a quê, primeiro? Ele vai desafiar a que cada um de nós apresente o nosso corpo como sacrifício vivo diante de Deus. Mas por que razão é que ele faz este apelo? Ele o faz por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus para conosco. Isto é extremamente importante. As nossas atitudes para com Deus devem ser feitas em resposta ao amor de Deus. Não numa tentativa de comprar Deus, não numa tentativa de comprar os favores de Deus, mas numa tentativa de manifestar o nosso amor para com Deus. Muitas vezes eu vejo pessoas que tentam comprar os favores de Deus, ou através de ofertas financeiras, ou através de jejuns, ou através de orações, ou através disto ou daquilo. As pessoas acham que podem torcer o braço a Deus e dizer, não, agora Deus, obrigo-te a fazer a minha vontade. Deus não faz assim. Nós devemos reagir ao amor de Deus com amor. E por isso mesmo o apóstolo faz aqui uma declaração, um apelo à consciência dos cristãos, no sentido de perceberem que devíamos reagir ao amor de Deus. Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que realmente quer desenvolver um relacionamento com cada um de nós. Ele teria autoridade para nos ordenar, seja o que for. No entanto, Ele faz um apelo, Ele faz um desafio a cada um de nós. Os cristãos têm um chamado de Deus para a santidade, para serem servos de Deus, para oferecerem o seu corpo em sacrifício vivo. E esta ideia aqui é muito interessante. É um sacrifício que não é morto, está em oposição àquilo que eram os sacrifícios da velha aliança. Agora imagine você o que é fazer um sacrifício vivo, colocar em cima de um altar um animal vivo. Normalmente os animais, quando eram colocados em cima do altar, eram animais que já estavam mortos, exatamente para não fugirem de cima do altar. Agora o apóstolo está a dizer que nós devemos oferecer a Deus um sacrifício vivo, ou seja, um sacrifício que é consciente, um sacrifício que está plenamente consciente das suas funções, de tudo aquilo que é a sua responsabilidade. Por isso é um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto. É um sacrifício que está na plenitude da sua consciência e sabe o que está a fazer para Deus.
Então nós devemos dar esse sacrifício a Deus de uma forma muito clara, de uma forma consciente e de uma forma voluntária, percebendo que é em resposta às misericórdias de Deus. É porque Deus manifestou o seu amor para conosco em primeiro lugar, mesmo antes de nós manifestarmos amor para com Deus. Então é necessário que nós entendamos isto. É a misericórdia de Deus que nos faz mover. Quando Jesus estava no nosso meio, Ele falou no Sermão da Montanha acerca da misericórdia de Deus e acerca da forma como nós deveríamos exercer misericórdia para com o nosso próximo. E por isso mesmo Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, quem agir dessa forma, quem agir com misericórdia para com os outros, essas mesmas pessoas alcançarão da parte de Deus as bênçãos que Deus tem para eles. A ideia aqui de misericórdia é agir para com quem está na miséria. A palavra misericórdia significa isso mesmo. Agir com bondade para alguém que está na miséria, ou seja, para alguém que não tem condições de retribuir a minha ação. Então, o ser misericordioso tem a ver com isso. Tem a ver com o ser bondoso para com alguém sem esperar nada em troca. E é isto que diz a palavra misericórdia. Deus, quando é misericordioso para conosco, é no sentido que Deus não nos vai, em primeiro lugar, cobrar nada em troca, mas também, ao mesmo tempo, nós devemos ficar conscientes que nós não tínhamos nada para dar em troca para com a boa ação de Deus na nossa vida. Infelizmente, às vezes, nós nem nos apercebemos da misericórdia de Deus na nossa vida. Não nos apercebemos da saúde que nós temos, não valorizamos a família que Deus nos deu, não valorizamos as condições financeiras que temos, o emprego que temos, a possibilidade de ganhar sustento para a família. E às vezes achamos que isso é um dado adquirido. Achamos que isso é quase um direito que nós temos. Achamos que, de facto, isso não provém de Deus, mas simplesmente de nós, das nossas forças. E por isso mesmo não nos apercebemos como Deus tem sido bondoso para conosco diariamente, mesmo para com aqueles que não buscam a Deus. A palavra de Deus nos diz de uma forma muito interessante que Deus levanta o sol e coloca o sol e o põe, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Mesmo aqueles que não seguem a Deus, muitas vezes são beneficiados por causa daqueles que seguem a Deus, por causa daqueles que são justos. E Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. Deus faz levantar o sol sobre justos e injustos, sobre aqueles que o seguem, mas sobre aqueles que também não o seguem. E isso é pura graça e misericórdia de Deus para conosco. As misericórdias de Deus são a razão de nós ainda vivermos, de nós não sermos consumidos, diz Jeremias no seu livro. Essa é a razão pela qual ainda nós estamos na terra. Porque, de facto, se nós analisássemos o pecado do homem, aquilo que o homem tem feito contrário à vontade de Deus, provavelmente já não deveria de haver humanidade. Mas, no entanto, Deus continua a agir com misericórdia para conosco. Continua a dar-nos mais uma oportunidade. E Deus manifesta assim a sua misericórdia. Ele tem manifestado para com todos aqueles que são seus filhos. E por isso, estes podem ou devem entregar o seu corpo em sacrifício vivo, como um culto racional. E aqui o verbo utilizado é: eles devem de apresentar. Aqui tem o mesmo sentido de entrega, e o apóstolo Paulo faz-nos esse apelo para nós entregarmos o nosso corpo a Deus. E o que é que isto quer dizer? Devemos fazer o quê então com o nosso corpo, do nosso ser? Ele deve ser entregue completamente nas mãos de Deus. Aqui a ideia do corpo significa o nosso ser completo, o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, o nosso aspecto físico, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas ações. Aqui a ideia do corpo integra todos estes aspectos da nossa vida. Não devemos deixar nada de fora. É uma entrega completa e uma entrega racional, uma entrega consciente, uma entrega onde nós sabemos exatamente o que estamos a fazer. Isso é o nosso culto a Deus. Então, muitas pessoas às vezes dizem que querem seguir a Deus, mas não querem, deixar determinados vícios, não querem deixar determinados hábitos. Eu creio que essas pessoas precisam de ouvir esta palavra de Deus
e entregar o seu corpo em sacrifício vivo. Entregar o seu corpo como culto racional a Deus, como um ato consciente da fé, como uma atitude perfeitamente clara na mente e racional no sentido humano da palavra, no sentido de entrega, no sentido de sabermos o que estamos a fazer. E isso é um sacrifício vivo para Cristo. Devemos entregar os nossos corpos, então, em sacrifício vivo a Deus. É um sacrifício santo, é um sacrifício que é agradável a Deus, como diz o apóstolo aqui. Ele é santo porque quando nós nos entregamos, quando nós entregamos o nosso corpo a Deus, nós não vivemos mais na prática das nossas vontades, na prática do pecado. E ele é também agradável porque Deus só aceita as coisas que são santas. Então esse sacrifício que nós queremos dar a Deus, ele deve ser um sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus. Muitas pessoas fazem, entregas, ofertas, entregam alguns donativos ou materiais, ou entregam a família, ou entregam a sua própria alma a Deus, mas muitas vezes têm dificuldade em entregar o seu corpo, em entregar os seus atos, em entregar aquilo que fazem. Nós necessitamos compreender que quando nós entregamos o nosso corpo a Deus, é tudo aquilo que nós somos. Tudo aquilo que nós podemos pensar que somos, então nós devemos entregar nas mãos de Deus. O verso 2 aqui ainda deste texto bíblico de Romanos capítulo 12, verso 2, diz: "E não vos conformeis com este século." A palavra aqui, século, poderia ser utilizada como mundo, o mundo com os seus valores sem Cristo. O verbo usado aqui é conformeis. Em vez de outra palavra, o apóstolo escolheu esta palavra. E ela vem de uma palavra que literalmente poderia ser traduzida: não useis a mesma forma. Conformar significa estar dentro da mesma forma. Então, devemos perceber que não nos devemos, ou não devemos utilizar a mesma forma que o mundo tem. Não devemos usar o mesmo padrão que o mundo tem, o mesmo modelo, o mesmo critério, a mesma medida que o mundo oferece. Ser cristão significa exatamente ter valores diferentes. E nós temos de entender isto, que é necessário que nós compreendamos que ser cristão é exatamente ter valores, princípios, atitudes que são diferentes daqueles que não têm Cristo. Então, às vezes nós ficamos espantados com pessoas que não têm Cristo e que defendem determinadas posturas, determinadas atitudes que conduzem à morte, que conduzem à destruição, que são baseadas em corrupção, em mentira. Isso é normal em alguém que não tem Cristo. A palavra de Deus diz que o pai da mentira é Satanás. Então uma pessoa sem Cristo naturalmente mente sem grandes problemas de consciência. O que é triste ver é alguns cristãos a fazer o mesmo e não se sentirem minimamente incomodados com isso. Nós precisamos moldar a nossa mente para não nos conformarmos com este mundo, não nos adaptarmos ao mesmo padrão de vida que o mundo oferece. E este é um perigo que realmente pode alcançar os cristãos. Essa insensibilidade, essa cegueira espiritual, muitas vezes acontece nos cristãos. É necessário que cada um de nós desperte para não se conformar com o mundo. É por isso que quando o apóstolo João escreveu o livro de Apocalipse, ele deixou algumas alertas e a uma das igrejas, a igreja de Sardes, ele disse: "Conheço as tuas obras, que tens nome e que vives e estás morto." Vejam bem esta tremenda declaração. Uma igreja cristã que tem nome, que vive, mas ao mesmo tempo está morta, perdeu as orientações. Por outro lado, uma outra igreja, o mesmo apóstolo escreve no mesmo livro de Apocalipse, ele diz: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente ou frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu." Nós podemos ver aqui estes alertas a estas igrejas e eu creio que
Nós hoje corremos o mesmo risco se não nos entregarmos como sacrifício vivo, se não transformarmos a nossa mente e se nos formos deixando a conformar com o mundo, podemos correr estes riscos que encontramos aqui nestas cartas às igrejas do livro de Apocalipse. Devemos realmente transformar a nossa mente. Mas o texto bíblico continua e vamos continuar a trabalhar este texto bíblico. Ele diz: e não vos conformeis com este século, como nós já vimos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este texto bíblico aqui, no verso 2, é extremamente interessante, porque ele não diz só para, abandonarmos uma atitude, mas para assumirmos uma outra atitude. E essa atitude é da transformação da nossa mente. Em nossos dias, os homens têm falado muito sobre o poder da mente, o poder do ser humano, e alguns chegam a dizer que a mente do homem é um poder capaz de fazer milagres e etc., coisas interessantíssimas. Mas aqui a questão não é esta. A mente do homem continua a ser alvo de estudo e pesquisa e talvez nunca vamos chegar a descobrir exatamente tudo acerca da mente humana. Mas o verdadeiro cristão não precisa de ter essas experiências extraordinárias e algumas delas até muito perigosas sobre a mente. Precisa de transformar a sua mente. Precisa de mudar os seus valores. Precisa de alterar os seus comportamentos com base naquilo que ele sabe acerca de Deus. E é isso que é necessário que aconteça na sua vida e na minha vida. Necessitamos de deixar Deus transformar a nossa maneira de pensar. Por vezes nós somos cristãos, talvez já tomamos uma decisão para Cristo há muito tempo, ou talvez vamos a uma igreja cristã e nunca nos entregamos verdadeiramente nas mãos de Deus, mas necessitamos desta transformação da nossa mente. Retirar aquilo que é tradição, retirar aquilo que é até conceitos muitas vezes errados acerca da palavra de Deus, e por isso precisamos de transformar. Muitas pessoas que vêm ter comigo para pedir ajuda, para pedir auxílio, muitas vezes chegam perto de mim com grandes dúvidas acerca de Deus. E por vezes começo a passar algum tempo a conversar com essas pessoas e começo a constatar que muitas vezes as pessoas têm uma ideia deturpada acerca de Deus por causa da educação que receberam. Por vezes tiveram um pai ou uma mãe ditadores, tiveram um pai ou uma mãe ausentes, tiveram talvez um líder religioso lá na paróquia, na zona onde a pessoa morava, na igreja que frequentava, tinha um pastor, um líder, um padre que era realmente muito déspota, muito autoritário, e isso foi marcando a mentalidade dessas pessoas quanto a quem Deus é. Muitas vezes essas pessoas criaram preconceitos em torno da Bíblia, pensando que a Bíblia é um livro muito difícil de compreender, achando que, não vamos ler a Bíblia porque ela é tão sagrado, tão sagrado, tão sagrado, que nem devemos tocar. E isto são ideias erradas. Precisamos de transformar a nossa mente. Quando nós começamos a conhecer Deus, e quando nós começamos a perceber que afinal de Deus não é como o seu pai ou como a sua mãe, não é ausente como a pessoa que você ama muito, não é infiel talvez como o seu marido ou a sua esposa ou o seu amigo, quando nós compreendemos que Deus é um Deus fiel, quando nós compreendemos que Deus é um Deus presente, quando nós compreendemos que Deus é um Deus de amor, então nós precisamos de deixar Deus transformar a nossa mente. E é esse apelo que Deus nos faz aqui. Que nós possamos olhar para a Bíblia, possamos olhar para Deus despidos dos nossos preconceitos, despidos da mentalidade deste século, das dificuldades que nós ultrapassamos e vivemos, das dificuldades e dos traumas que recebemos na nossa infância e que se perpetuam na nossa adolescência e vida adulta. Nós necessitamos de transformar a nossa mente. E este é o apelo que a palavra de Deus nos faz. Mas o apóstolo Paulo também, quando escreve aos Filipenses, ele faz o mesmo apelo, ele desafia as pessoas a viverem de uma forma diferente, de uma forma íntegra. E ele diz, finalmente, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então vemos aqui alguns princípios importantes para aplicar a nossa mente neles.
Devemos aplicá-la em tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama, porque muitas vezes nós deixamos pensamentos maus virem à nossa mente. Alimentamos pensamentos de amargura, de ódio, de ressentimento, de injustiça, e isso não produz realmente boa consciência. Mas continuando o nosso texto bíblico, temos aqui ainda muitas lições para retirar e diz: porque pela graça que me foi dada, diga a cada um de entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus retribuiu a cada um. Aqui temos um princípio muito importante para a nossa vida. Não pensarmos acerca de nós próprios mais do que aquilo que convém. E isso é importante para nos conhecermos a nós mesmos. Deveríamos desafiar-nos a conhecermos-nos melhor. Quando isso acontece, então nós podemos assim não pensar além do que convém acerca de nós próprios. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Esta deve ser a atitude do seu coração. Quando nós pensamos acerca de nós próprios além do que deveríamos, então começamos a entrar em egoísmos, ódios e rancores que não levam a lado nenhum. O verso 4 ainda diz: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Este é o desafio da vida em comunidade, podermos partilhar a fé uns com os outros e vivermos de uma forma que nos possamos edificar mutuamente. Se então temos ministério, dediquemo-nos ao ministério, e o que ensina, esmere-se em fazê-lo, o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui, com liberalidade, e o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, sejai perseverantes. Aqui vemos vários dos dons que Deus tem dado à Igreja, para que a Igreja possa servir-se mutuamente. Mas, acima de tudo, devemos ter uma atitude de zelo, uma atitude de companheirismo, uma atitude de amor para com aqueles que cooperam conosco nesta obra de Deus. Eu espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração e que você possa transformar a sua mente pela renovação do seu entendimento e entregar o seu corpo em sacrifício vivo a Deus como culto racional. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.